Na primeira página 127, etapas do luto. Bowlby, 1984, fase de torpor ou aturdimento, choque, fase de saudade e busca da figura perdida, fase de desorganização e desespero, fase de alguma organização. Na fase de torpor ou aturdimento, choque, o enlutado vive uma sensação de entorpecimento diante da notícia da perda, que pode ser acompanhada de tensão, raiva ou pânico. Chama-se fase do choque. Em seguida, pode ocorrer o enlutado que tudo é uma ilusão ou um pesadelo. O enlutado fica à procura da figura perdida. A pessoa tem a sensação de que o morto pode voltar, ou de que tudo não passou de um sonho, porque há um anseio por reencontrar a pessoa morta, e a fase de saudade e busca da figura perdida. As características dessa fase são alarme, tensão, estado de vigília, movimentação inquieta, preocupação com o pensamento sobre a pessoa perdida, perda na aparência pessoal e em outros assuntos que normalmente ocupariam sua atenção. Na fase de desorganização e desespero, o enlutado constata que a perda é definitiva, emerge o desespero de sobreviver sem a pessoa perdida e, finalmente, a última fase, de alguma organização. A pessoa enlutada aceita a perda e se conscientiza da necessidade de reconstrução e continuidade de sua vida. Geralmente, há uma diminuição da depressão e da desesperança, um investimento afetivo na vida, e muitas vezes as pessoas precisam fazer adaptações, como, por exemplo, aprender ou desenvolver novas habilidades que antes eram exercidas pela pessoa que morreu. Segundo Kovacs, 2002, durante o período de elaboração do luto, podem ocorrer distúrbios alimentares ou do sono. Um número grande de enlutados apresenta quadros somáticos e doenças graves depois do luto. O tempo de luto é variável e, em alguns casos, podem durar anos, em outros, nunca terminam. De acordo com Bowlby, 1979, um luto torna-se patológico quando há dificuldade de expressar abertamente todos os sentimentos envolvidos na situação de perda e quando a pessoa manifesta as características do enlutamento de forma prolongada e severa. Para o autor, os mecanismos de defesa envolvidos nos processos patológicos de luto são fixação, repressão e cisão de ego. Na fixação e repreensão, o enlutado permanece fixado ao objeto perdido, enquanto as emoções permanecem reprimidas. Na cisão do ego, uma parte da personalidade nega que o objeto esteja perdido e acredita que ainda há comunicação com aquele objeto, ou que ele será em breve recuperado, enquanto a outra parte da personalidade sabe que o objeto está perdido. Esses mecanismos de defesa também estão presentes no luto normal. O que é patológico não são os mecanismos defensivos em si, mas sua intensidade e tendência a persistir. Bowlby, 1969, destaca alguns aspectos que interferem no processo de elaboração de luto: a identidade e o papel da pessoa morta, a idade e o sexo do enlutado, as causas e circunstâncias da perda, as circunstâncias sociais e psicológicas do enlutado, na época e pós a perda, e a personalidade do enlutado. Aspectos que interferem no processo de elaboração de luto. Bowlby, 1979. Identidade e papel da pessoa morta. Por exemplo, a elaboração de um luto pela perda de uma avó que mora e era distante é diferente da elaboração da perda de uma mãe que solicita e é presente no dia a dia. Idade e sexo do enlutado. Por exemplo, a mãe de 70 anos que perde um filho de 40 anos pode ter mais dificuldade em elaborar o luto do que a situação fosse ao contrário. As causas e circunstâncias da perda. As mortes repentinas são mais difíceis de serem elaboradas do que as mortes decorrentes de doenças graves, por exemplo. As circunstâncias sociais e psicológicas que afetam o enlutado na época e após a perda. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem que elaborar uma série de lutos sobrepostos como um divórcio e todas as perdas associadas e ainda um luto pela morte de um ente querido. A personalidade de enlutado, como especial referência à sua capacidade de amar e responder a situações estressantes. Há indivíduos que são mais resilientes do que outros.
Denomina-se luto antecipatório quando o processo de luto ocorre com a pessoa ainda viva, mas que por uma doença grave ou incapacitação parou de exercer papéis ou funções. Essas perdas já têm que ser elaboradas com a pessoa ainda viva. Nesses casos, é comum a morte ser vista como um alívio, mas também pode incitar sentimentos de culpa. Kovacs, 2002. Dessa forma, os rituais e a religião podem favorecer a elaboração do luto. O luto infantil. Quanto ao luto infantil, Kovacs, 2002, afirma que a criança sofre as influências do processo de luto dos adultos e também do nível de informação que ela recebe. Informações sonegadas e confusas, como dizer que a pessoa foi morar no céu ou que a fada veio buscar, atrapalham o processo de luto. Respostas que escamoteiam o caráter de permanência da morte, como, por exemplo, dizer que a pessoa foi viajar, acaba por não permitir que a elaboração da perda ocorra, porque a criança vai esperar a volta do morto. Outro aspecto a ser destacado é o fato de alguns pais esconderem os sentimentos para não entristecer a criança. Isso pode causar mais problemas, pois ela sente que também não deve manifestar seus sentimentos. A criança passa pelas mesmas fases do luto que o adulto, conforme elucidado anteriormente. Fase do torpor ou aturdimento, fase de saudade e busca da figura perdida, fase de desorganização e desespero e fase de alguma organização. Esse processo é possível desde que ela esteja de posse dos esclarecimentos de que necessita e que devem ser fornecidos levando-se em conta o seu nível cognitivo e sua capacidade de compreensão. A continência e o apoio são extremamente importantes. De acordo com o período desenvolvimental, as crianças vão construindo diferentes representações de morte. Kovacs, 2002, descreve as principais percepções no curso do ciclo vital. Ele afirma que para o bebê, a ausência do seu principal cuidador é vivida como morte, pois ele percebe-se sozinho e desamparado. À medida que a criança se desenvolve, entra em contato com outras situações de morte, como a morte de um animal doméstico, de um inseto ou mesmo de uma pessoa, e vividamente tenta compreender o que se passa, criando hipóteses e bombardeando os adultos com perguntas. Para a autora, a criança até aproximadamente 6 anos de idade percebe a morte como não movimento, cessação de algumas funções vitais, como alimentação, respiração, mas na concepção a morte é reversível, ela pode ser revertida devido ao seu pensamento mágico, onipotente. Pode achar que é responsável pela morte do outro e pode culpar-se por isso, quando, por exemplo, brigou com alguém ou desejou-lhe o mal e a pessoa veio a falecer. Já as crianças escolares buscam aspectos perceptivos como a imobilidade para definir a morte. Nesse momento, ela já percebida como irreversível. Os adolescentes reconhecem a morte como um processo interno, implicado parada de atividades do corpo, percebem-na como universal, frente à postura dos adolescentes de onipotência, força, impulso e desafio. A morte é vista como fracasso, derrota, incompetência, imperícia. Não há espaço para a morte na concepção dos adultos. De acordo com Kovacs, 2002, os adultos têm diferentes concepções sobre a morte no decorrer do seu desenvolvimento, conforme será discutido a seguir. O adulto jovem despende muitas energias na construção dos seus principais papéis sociais e da consolidação da intimidade afetiva. Não há como pensar em morte em uma fase de realizações como casar-se, ter filhos. Assim, o espaço da morte na consciência ainda é muito distante nessa fase. Na meia-idade, a morte não se configura mais como algo que acontece somente aos outros. É a primeira vez no ciclo vital que o indivíduo se depara com a finitude da sua vida. A possibilidade da própria morte traz um novo significado para a vida. O limite está lá, para ser conhecido e admitido. Na velhice é importante verificar onde é colocada a ênfase na existência, na vida ou na morte. Para a autora, o indivíduo pode se preparar
para a morte vivendo intensamente, sem contudo negá-la, mas conviver com ela em busca de seu significado. A morte como um limite pode ajudar a crescer, mas a morte vivenciada como limite também é dor, é perda, é solidão e é tristeza.